Amém. Saudamos mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Continuando nossos estudos das parábolas do Senhor Jesus, que nos ensinou através de belíssimas histórias contadas aos seus discípulos, ao povo. E hoje nós vamos meditar na palavra do evangelista Mateus, capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Esse título é dado pelos editores das Bíblias, que colocam ali no início do capítulo 25, em cima do verso 1, mas não é bem esse título, né? Mas na Bíblia normalmente não existe esses títulos, mas ficou famoso assim, e assim não há nenhum decréscimo, né? Mas nenhum desmérito. Porém, é essa palavra que o Senhor nos conduzirá nessa noite, para que sejamos edificados. Amém? Continuando o estudo das parábolas, hoje o capítulo 25, a partir do verso 1 até o versículo de número 13. Leiamos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Tem que gritar, né? Tem para interpretar o texto bem real. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e as vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Mais uma vez, baixando vossas cabeças. Senhor, essa palavra poderosa que o Senhor nos traz nessa noite, para a edificação da tua igreja, para discernimento, para instrução, para correção. E nós te pedimos, fala mais uma vez conosco, instrua-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dentro a sequência dos estudos das parábolas, vem bem a calhar esse texto, por causa das ondas que vem falando muito aí sobre o chip do anticristo, as coisas que estão no fim, a tecnologia do número que vai ficar no braço aqui, no verso da mão, na testa. Muita gente tem se preocupado com essas coisas dos últimos dias, e essa palavra é muito boa, porque alguns querem datar a volta de Cristo, alguns já cometeram esse pecado, essa tolice. Não dá para fazer isso, porque o texto diz: porque não sabeis o dia nem a hora. Mas o texto tem um outro objetivo: não saber o dia. Mas qual que é o objetivo desse texto, dessa parábola de Jesus? Fazendo uma comparação, como nós já estamos falando, o que é uma parábola? É uma vida real, e ele pega um assunto, uma cena da vida real, seja de uma criança, seja dos campos, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada de Jesus. Ele se compara ao pastor de ovelhas, é um exemplo tomado, né? E dessa palavra do pastor campal traz para o pastor de vidas, cuidado de vidas, e esse nome foi absorvido na vida eclesiástica, nós chamados pastores. Então são coisas que nos levam a comparar.
E um dia eu já pensando assim, Dani, eu tenho uma vontade de ter uma ovelhinha no quintal de casa para comer uns capim e eu aprender como é que cuida de uma ovelha verdadeira. E depois eu fazer isso na minha vida como pastor. Olha essa coisa, eu já tive essa vontade de ter uma ovelha no fundo de casa para cuidar da ovelhinha. Saber se a ovelha de 4 patas é mais fácil do que de 2. Será? Eu ainda não fiz o teste, gente. Olha, tem gente falando que é mais fácil de 4 patas. Eu não falei nada, tem gente balançando a cabeça. Então, mas para a gente tomar isso como exemplo, e dessa ovelhinha, da criança, e dessa cena que é a vida do casamento, das bodas, do noivo, da noiva, das damas de honra, tiraram um exemplo para nós. E que história que o Jesus toma como exemplo? Do casamento. Na cultura judaica existe 3 tipos. O casamento tem uma etapa, e essas etapas se dividem em 3. A primeira é chamada de Sidushim, que é como se fosse um compromisso, aquele feito pelos pais, onde os pais arranjam esse casamento. Meu filho com a tua filha, vamos casar, nossa família e tal, e se junta. Ou mesmo os meninos, os novos, normalmente com uma idade muito pequena, alguns ainda como do criança. Há um compromisso acertado, nós vamos nos casar um dia. Ponto. O compromisso. A segunda etapa, chamada Kiddushim, é como um noivado. E o noivado, ele já é muito sério, porque ele já tem muitas implicações, direitos e deveres como do casamento. É quando se encaixa já, quando a mulher, o marido, alguém, há uma traição, considera-se já adultério. Né? Um namoro aí dos nossos dias, um noivado dos nossos dias, alguém pular a cerca, ninguém vai chamar de adultério, chamado só depois do casamento, não no noivado, nem no namoro. Aqui não, no noivado já é considerado adultério, ela será repudiada. A seriedade é muito grande, e se o noivo morrer, a mulher é chamada de viúva, e vice-versa. O compromisso é muito grande, muito sério, ok? Muito bem, e a terceira etapa é o casamento propriamente dito. Então tem o compromisso, o noivado e o casamento. Então tem o Sidushim, Kiddushim e Nisuim, casamento propriamente dito, e com uma farta festa de alguns, dependendo da condição do tutu do camarada, pode-se chegar até 7 dias de festa. E essas 3 etapas, alguns comentaristas, teólogos fazem uma comparação com a salvação em Cristo Jesus, onde a primeira do compromisso pode ser comparada com a promessa, a eleição de Cristo Jesus em nossas vidas. Um pacto, uma promessa de salvação. Você é meu filho. Amém? Você é meu, eu te escolhi, diz o Senhor. Foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Segunda etapa, vem um encontro, uma aceitação, aquele dia que você aceitou Jesus como teu Salvador. É um momento importante nesse processo, onde você reconheceu a salvação e onde você reconheceu a obra de Cristo na sua vida. E por terceiro, vem a ressurreição, o arrebatamento, onde será a grande festa, o casamento eterno, o encontro do noivo com a sua noiva, com a igreja, e ali teremos uma grande celebração que unirá esse processo de salvação. Amém? Dentro dessa comparação, a parábola fala de uma preparação. No capítulo 24, ele vem falando de um assunto importante. No começo do 24, o sermão profético da destruição do templo. Ele está preparando para falar lá no 25. Depois ele fala o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem virá. E depois a parábola do servo mau e do servo bom.
E começa o 25. Jesus vem preparando, falando para a igreja se atentar para a volta de Cristo. Não sei se você se preocupa, se você pensa nisso. Eu sou um pastor que eu não me preocupo com essas questões da escatologia, de como vai ser. Se Jesus vai vir, vai ter 1000 anos, vai vir ano, se vai ter besta, se não vai ter besta, se quem é a besta, se a besta somos nós, sei lá. Se é a besta quem pensa nisso, não sei. Não sei como que é a questão. Eu particularmente, tá? Isso é uma peculiaridade minha. Não me preocupo. Mas o que eu não fujo à palavra de Deus, que fala assim: Jesus virá. Prepara-se, igreja. Olha, tem princípios da dores. Cuidado. Tempos difíceis. Não quero que você seja um servo mau cuidando das minhas coisas. Não quero que você seja como as mulheres nécias, que nós vamos falar agora do texto. Prepare-se. Tem um pastor que fala sobre essa parábola das 10 virgens, trazendo como tema principal a responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Pegando como central as 10 virgens, onde 5 se preparam e 5 não se preparam para a volta de Cristo. E aí ele lembra que 5 são os livros da lei. São 10 os mandamentos, sendo 5 de relacionamento e responsabilidade nossa com Deus, e 5 nossa responsabilidade para com o próximo. Um número muito interessante, o dos 5. E depois 10 virgens, sendo 5 nécias e 5 prudentes. Há uma questão aí simbólica, numérica. E aí, se é uma questão de responsabilidade, trago para nós essa palavra essa noite, com o título da palavra dessa noite: você vai ficar parado? Você vai ficar parado? Diante de tantas coisas acontecendo, não sei se o chip do anticristo é uma realidade para nós hoje, mas uma coisa me faz é me preparar, seja agora, seja para depois, não interessa, porque a palavra já foi escrita há mais de 2000 anos, e ela está dizendo para nós há 2000 anos, se prepare, porque eu não sei quando o noivo vem, eu não sei quando Cristo virá, e a palavra para nós essa noite: prepare-se, prepare-se. Como que você vai se preparar, igreja? E eu não quero me atentar aqui para os outros detalhes da palavra, porque graças a Deus a palavra é tão cheia de detalhes, e a palavra, podemos pregar o mesmo texto, vários pastores e várias maneiras de ver o texto, e eu quero me atentar como um pastor presbiteriano há 3, e coisas que a gente aprende na época de seminário nunca sai da cabeça, né? Mas eu quero me atentar para alguns detalhes sobre esse texto. Primeiro, que você não pode ficar, que a maneira de você se preparar é contendo azeite. Como que a igreja se prepara para a volta de Cristo? Tendo azeite. 5 nécias não se prepararam com os azeites nas suas lâmpadas, e outras 5 prudentes tinham azeites na sua lâmpada. Vamos falar aqui quem eram essas mulheres. Alguns falam que essas 5 mulheres eram noivas. Interessante que a noiva não cita no texto. Essas 5 virgens eram 10, né? Damas de honra. Porque o noivo vem vindo com um cortejo com os seus amigos. E as 10 virgens estavam na casa da noiva. Lembra da festa de debutante? Chama-se 15 moças para acompanhar o aniversariante, uma festa bonita de debutante. Pensa na nossa festa de debutante, do nosso conceito, para essa festa aqui. 10 rapazes vão buscar o noivo e 10 moças vão buscar a noiva, vão acompanhar a noiva, e elas vão cuidar da noiva. Porém, o noivo demora.
O nosso noivo, igreja, noiva, igreja, está demorando já faz 2000 anos. E tem gente que está dormindo, achando que ele não vem mais. Mosquitinho aqui me atormentando. Tem gente dormindo, e por causa da aparente demora, porque Deus nunca tarda, nem na minha nem na tua vida, amém? E será que 2 anos é porque ele está demorando, porque ele está dormindo, ele está atrasado no tempo? Será? O dia que ele voltar é o dia certo, amém? Ele não está demorando, ele está esperando o momento certo de voltar. Então, para nós que estamos aqui, talvez esteja demorando. Talvez você está pensando, será que eu vou ver o arrebatamento, eu vou estar presente? Não sei se no teu coração pensa, eu quero estar no arrebatamento, amém? Eu quero ver como é que esse negócio de voar. Quero subir. Você quer morrer? Não, eu quero subir. Esse é o desejo do meu coração. Se Deus vai me dar esse presente, eu não sei, mas eu gostaria. E eu posso ter esse desejo no coração, que é desejo santo. Esse é um pedido santo. Eu quero é subir, né? Tem a música do Lázaro, eu vou subir, eu vou subir. Eu estou nessa aí com o Lázaro, beleza? Então, irmãos, nós queremos dizer que Jesus vai voltar. E tem gente que está dormindo, achando que dá baboseira, volta nada. Vem falando tanto tempo nessa conversa, volta mais não. Mas a palavra é uma só. Aqueles que se prepararam com azeite. O que é azeite, pastor? Aqui na parábola, um azeite é a luz que vai iluminar o caminho das moças, da noiva, vai preparar a cerimônia desse encontro. Mas também esse azeite é como um passaporte, um ticket para a entrada na festa. Qual a diferença de 5 prudentes e 5 nécias? Qual que era a diferença? 5 que tinha azeite. Na minha mente, o azeite é o passaporte para a entrada nos céus. Pastor, o que quer dizer azeite, pastor? Você não entendeu ainda? Quando a gente unge os irmãos com óleo, com um azeitezinho assim, a gente sempre fala na igreja que o óleo simboliza o Espírito Santo. Meus irmãos, a parábola das 10 virgens diz que aquele que tem um azeite entra nas bodas, entra na festa. Em outras palavras, está dizendo: quem tem o Espírito Santo tem um passaporte para entrar. Quem não tem o Espírito Santo de Deus vai ficar para fora. E uma coisa importantíssima: essas virgens estavam no meio, eram 10, e dessas 10, até que o noivo chegasse e gritasse: vem o noivo! Aí ela se foi preparar, pega o azeite, joga dentro do bujãozinho lá, da lamparina, e a outra falou: mas eu não trouxe azeite. Pediu, já sei, presta aqui para mim, dá um pouquinho, irmã, dá o teu Espírito Santo para mim. É possível isso? Irmão, presbítero, me dá o seu Espírito Santo, o senhor é tão crente, deve estar cheio, transbordando do Espírito Santo, dá um pouquinho do teu Espírito Santo para mim. É possível isso? Meus irmãos, isso é intransferível. A salvação é intransferível. E um detalhe importantíssimo: à meia-noite foi quando gritaram: lá vem o noivo! Lá vem o noivo! E a outra agora, cadê? Imagina uma mulher, quando chega a visita e não tem feijão para todo mundo, ela fica aqui nesse sapateando: ai meu Deus, e o que eu faço? Pensa na agonia dessas moças. O que eu faço? Não tem comida para todo mundo, dá aquela agonia de última hora. Então eu penso que essas 5 nécias ficaram agoniadas, agora o que eu faço? As outras tiraram um sarrinho. O pastor Cláudio Duarte tem certa razão quando ele vê muitas comédias no texto bíblico. Aqui dá para tirar uma, que ele nunca percebeu, mas eu percebo aqui. Vou dar essa dica para ele. Olha como essas, meia-noite, uma das moças fala assim para as outras 5: ô moça, presta atenção, você não tem azeite? Eu não vou dar o meu para você não.
Mas vai por aí para vocês comprar. Agora eu pergunto, naquela época não tinha posto 24 horas. Não é verdade? Não tinha loja de conveniência. Elas iam achar azeite meia-noite aonde? Pensa. Por isso eu vejo aqui que as outras tiraram sarro nelas. Ô, suas trouxas, se vira, vai pra lá, vai buscar aqui, se vira, que eu não tenho nada a ver com isso. E as moças saíram para tentar achar. Acharam? Prova de que não tinha conveniência, não acharam nenhuma loja aberta e não encontraram azeite para comprar. Significado desse momento, meus irmãos, nos últimos dias, na hora final, não vai dar mais tempo. E esse texto de não vai dar mais tempo, porque a porta se fechou. Veja o verso de número 10. Então, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. Quero que vocês se atentem ao texto do capítulo anterior, 24, 37. Vira uma folha para trás. Capítulo 24, verso 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O próprio texto de Mateus nos volta à memória e fala: lembra-se de Noé como que foi? Aí você tem que voltar aqui. O que aconteceu na época de Noé? De Noé aconteceu que Deus avisou: gente, entra para dentro da arca, porque vai cair água. Cai nada. Qual que é o pecado desse povo? O problema da responsabilidade humana. Não cumpre o que lhe é devido. E o povo não fazia o que devia ser feito, e ninguém fez, a não ser Noé e a sua família, que cumpriram com a sua responsabilidade. Cumpriram de construir a arca. O povo devia... Olha, imagina, passar um casalzinho de anta, duas cobrinhas se rastejando, macho e fêmea. Falei, gente, nem na igreja o povo entra bonitinho assim, organizado. Os bichairadas entrar na arca tudo organizadinho, de fila, de 2 em 2. Pensa em moleque entrando na escola na hora da merenda, aquele trupé. Não é verdade? E o povo não prestou atenção no milagre que estava acontecendo, e não se arrependeram, não pediram perdão dos seus pecados, não prestaram atenção nos sinais. Então nós temos que ver o que aconteceu lá com Noé. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 7, verso 16. Gênesis capítulo 7, verso 16. Capítulo de número 7, verso 16. Então, eu vou ler o 15 também. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Esse é o sinal de que Jesus lá nos evangelhos estava falando, fechou a porta. E aí eu fico pensando, quando começa a cair os primeiros pingos de chuva, pois até então ninguém conhecia a chuva, porque eles só conheciam o orvalho. Deus regava tudo através do orvalho, dos mananciais. Chuva, toró d'água que nem a gente é acostumado, ninguém tinha visto até nos dias de Noé. Pensar em chuva é uma coisa louca. Chamaram Noé de louco. Por isso não acreditaram. Mas quando começou a cair os primeiros pingos, eu acredito do povo que nem as 5 nécias. Ai, meu Deus do céu, e agora? Está pingando mesmo de verdade, meu Deus, papai do céu. E não é que está acontecendo mesmo? Ai, Noé, bate aí, Noé, abre para nós, Noé, pelo amor de Deus, menino. Homem, seu menino, abre para nós. Não abre, porque diz o texto que o Senhor fechou a porta. Não há mais tempo, meu irmão. A porta vai se fechar e não adianta chorar no último dia. Tem um filme já antigo, feito a série 2, 3, 4, 5, chamado Deixados para Trás.
Um filme que fala sobre a volta de Cristo e o povo que aqui ficou. Só que eu discordo do título desse filme, porque não é deixados para trás, é ficaram para trás. Deus não deixou ninguém para trás, ficou quem quis. Porque deixaram, alguém deixou eles para trás, e Jesus não abandonou ninguém, mas alguém ficou. Não é esqueceram de mim, é eu esqueci de Deus. No último dia, não é Deus que vai se esquecer de você ou vai deixar você para trás. É você que hoje é dia de colocar azeite na lamparina e ficar esperando. Hoje é dia de preparação, porque o dia que a porta fechar, meu irmão, quem fecha são os anjos de Deus, o próprio Senhor, e não vai ter mais. Então a igreja precisa ficar vigilante. Verso de número 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus mesmo deixou esse recado e essa conclusão. Aqui ele conclui a parábola, e eu entendo que esse é o tema da parábola: preparai, vigiai. E aí eu trago o título da mensagem dessa noite: você vai ficar parado? Você tem que se preparar, vigiar, cuidar, se atentar para a volta de Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. 2 Pedro 3, verso de número 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 10. Vai do final lá no finzinho, pega Apocalipse, Judas, João, Pedro. De trás para frente você chega rapidinho. 2 Pedro 3,10 nos diz o seguinte sobre a volta do Senhor Jesus: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se fecharão abrasados. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Você já marcou horário com o ladrão te assaltar na tua casa? Você já marcou dia e horário? Vem aí tal dia, porque eu não vou estar, eu não quero encontrar ninguém, que ninguém me machuque. Você marcou horário com o ladrão? Não, ninguém marca. Ele vem quando quer para nos assolar. E Jesus faz aqui mais uma nova. João faz um uso de figura de linguagem, que a volta de Cristo será um dia inesperado. Como que eu vou me preparar para um dia que eu não sei quando chega? Quando a noiva vai se casar, ela se prepara, compra o chofar, marca isso, compra os convites, compra os convidados, avisa tudo, e se prepara para o dia do casamento. Meus irmãos, nós vamos nos casar com o Senhor Jesus por uma grande festa sem fim, mas eu não sei o dia desse casamento. Como que eu vou me preparar para a roupa? Com que roupa que você vai ser arrebatado? E se você estiver tomando banho? Ai, que vergonha. Tem gente que fala que não pode ficar sem roupa, porque quando Jesus voltar vai subir nu. Tem jeito? Olha que coisa, santa sabedoria. Irmão, é o seguinte: o que nós devemos fazer para nos preparar? Se eu não sei o dia do casamento, da noiva com o noivo, se eu não sei o dia do encontro com o Senhor Jesus, se Ele vem na minha casa, vem na minha vida, virá novamente, a segunda vinda do Senhor Jesus como ladrão, e eu não marco com dia de encontro com o ladrão, o que eu faço para me preparar? Não devemos negligenciar, primeiro, essa palavra de que Ele virá. Segundo, reconcilia-te com teu irmão. Esteja em dia uns com os outros. Esteja em dia com a fé.
Fé no Senhor Jesus. Primeiro eu creio, nós cantamos no momento de música do louvor, Maranata, Senhor, vem Senhor Jesus. Tem gente que tem medo de cantar essas coisas. Vem Senhor Jesus, depois que eu casar. Vem Senhor Jesus, depois que eu tiver filho. Vem Senhor Jesus, depois que eu tiver neto. Vem Senhor Jesus, depois que acabar a prestação do carro. Pode vir agora, porque aí as prestações não precisa pagar mais nenhuma. Vem hoje que as prestações acabam, né? Porque no céu não vou ficar preocupado em pagar boleto, coisa nenhuma. Irmãos, se você tem paixão pela volta de Cristo, viver a obra do Senhor e fazer a obra do Senhor. Como que eu me preparo para a volta de Cristo? Sendo servo e serva fiel, como ele diz no texto que nós... capítulo 25, a parábola de baixo é a parábola dos talentos. Como você se prepara para a vinda do Senhor Jesus, quando Deus entrega os talentos na sua mão, e você não esconde, não enterra os seus talentos? Como é que foi os talentos? Deu 10 para um, 5 para outro, 2 para outro, e 1 para o outro. O que entregou um, ele enterrou. Ele não honrou aquilo que Deus deu nas suas mãos, colocou nas suas mãos. E Deus no final fala: sai fora, até o que tem lhe será tirado. E deu para aquele que tinha 10 e multiplicou, e fez a obra do Senhor ainda mais abundante. O que aconteceu com as 5 virgens nécias que não se prepararam? Olha a palavra que o Senhor Jesus dá para ela. No verso 12, em verdade vos digo que não vos conheço. Para ser um bom presbiteriano, eu digo que essas aqui estavam no meio da igreja, estavam no meio do trigo, mas era joio. Porque Jesus nem a conhecia. Como que Jesus não conhece? Jesus quer dizer: vocês nunca me pertenceram, por isso que vocês não se prepararam. Mas vocês que me conhecem, vocês, meus irmãos, que têm o Espírito Santo de vocês, conduza a sua vida em santidade, em serviço, em prestar atenção à volta, aos sinais da volta de Cristo, a fazer a obra do Senhor, a vir e participar da mesa do Senhor, como estamos aqui nessa noite, a cantar louvores ao Senhor, a pregar o Evangelho do Senhor, a viver uma vida de santidade, de retidão, a vida de testemunho, em fazer a obra do Senhor dia e noite, tempo e fora do tempo, pregar a tempo e fora de tempo. É assim que devemos vigiar, porque não sabemos quando Ele vem. A porta se fechará e só entra quem tem azeite. Amém?